Pessoal, assunto sério hoje. Hoje a gente vai falar sobre faxina, mais precisamente sobre um robô inteligente que pode te ajudar nessa tarefa diária ou tarefa semanal, que não é nada agradável, que é limpar a sua casa. Esse aqui é um robô aspirador inteligente, o Kabum Smart 700, um aspirador de pó, que também vem com um compartimento aqui, ó, que te ajuda a passar pano, ó. Pode ver que ele tá até bem sujinho porque eu botei ele para trabalhar. Então é justamente essa a graça de ter um dispositivo desse. Você pode colocar ele para trabalhar. E por que que ele é inteligente? Porque ele tem vários sensores ao redor do seu corpo que fazem com que, bom, ele se entenda no ambiente, às vezes não muito bem, porque nem sempre ele vai ser muito inteligente. E tem níveis de inteligência também, né? Esse daqui, no caso, é o Kabum Smart 500. Ele é o intermediário da Kabum, que tem ainda o Kabum Smart 700 e o Kabum Smart 100. Então esse aqui é o médio, e vem com algumas funcionalidades que não vem no Kabum Smart 100 e é lógico, não é tão completo quanto o Kabum Smart 700. Nesse vídeo eu vou falar das vantagens e desvantagens dele, tá bom? Além, é claro, de comentar um pouco de por que você pode querer ter um dispositivo que limpa a casa para você. Nossa, agora falando isso até parecer meio óbvio, porque né, limpar a casa não é uma coisa muito legal. E vou deixar o corpo dele de lado, que esse daqui é o produto de fato, e nós temos aqui a caixa do que vem nesse produto do Kabum Smart 500. A gente tem o manual, temos a fontezinha, essa fontezinha vai na parede e aí depois ela conecta nessa basezinha. Essa base se conecta com o robozinho e aí o robô sabe onde está essa base e ele vai carregar. Então ele é a bateria. Então é sempre bom você colocar essa base no lugar, né, num lugar que seja tranquilo para ele achar e que seja de fácil acesso também para ele e para você. Esse modelinho, diferente do Kabum Smart 100, ele tem aqui a possibilidade de você trocar, ó, o compartimento. Você pode tirar esse daqui que é de água, e você pode colocar só o de poeira. Ele vem com essas pazinhas reservas aqui, ó, que você coloca na base dele e ficam girando para trazer a poeira para a boquinha dele. Isso daqui é para limpar ele, tá? Você pode escovar ele. E vem um paninho reserva e esse filtro aqui, que também é um filtro EPA. É isso que vem na caixa e não tem segredo, tá? Para passar a utilizar ele, você coloca essa basezinha na tomada, coloca ele ali bonitinho para recarregar e aí você vai configurar ele no aplicativo, que também não tem segredo, tá? É Kabum Smart Home. Bom, para mostrar para vocês aqui um pouco dele então. Uma grande diferença entre os robôs mais inteligentes, os melhores e os piores, tá no sensor, na capacidade dele de se encontrar no ambiente. Aqui a gente tem alguns sensores, né? Temos sensores aqui na lateral esquerda e na lateral direita aqui na parte de baixo. É a partir disso que ele vai conseguir se guiar no ambiente e também com esse para-choquezinho aqui, ó. Ele vai dar algumas porradas para saber que tá tudo certo ou não. Às vezes ele vai chegar perto e o sensor vai fazer com que ele evite também a batida. Aqui em cima a gente tem os botões de limpeza. Eu achei complicado o fato de ter um botão só, não achei tão prático quanto poderia, porque a Kabum colocou um botão para você selecionar 3 funções diferentes aqui. Não ficou bom, poderia, né, ter separado assim como fez em outros modelos e eu achei bem melhor. No caso do melhor dispositivo deles, o Kabum Smart 700, você consegue alternar entre os botões e aí fica mais fácil e objetivo. Aqui às vezes você não sabe direito o que está acontecendo, então não é tão bom isso. Cada luzinha aqui dá um indicativo de uma coisa, né, de ele estar ligado ou não, de ele estar conectado à rede ou não, de ele estar carregando ou não. Aqui embaixo a gente tem onde ele aspira as coisas, então a gente tem essas sardinhas aqui, ó, que giram quando ele está ligado, e tem as rodinhas que são rodinhas maiores do que o Kabum Smart 100, que é bom, que ele consegue subir em alguns ambientes que o Kabum Smart 100 não consegue. Bom, ele é um robô bivolt, tá? Então pode ser utilizado em qualquer lugar aí do Brasil, você pode comprar ele e colocar. Assim que você ligar ele, você já pode utilizar ele, ó. Limpeza automática. O por padrão, ele vem nessa limpeza automática. Só queria garantir que ele fosse detectar a queda. O sensor é justamente para isso. A limpeza automática, ela é bastante aleatória. Diferente do Kabum Smart 700, que por padrão vem no modo em que ele limpa os cantos e depois ele pega toda a área completa, esse daqui ele vai cobrindo a área de um jeito que ele acha bacana. Ele até tem sensores para que ele consiga se achar no espaço numa boa, mas ainda assim ele não traz a precisão que a gente tem no Kabum Smart 700, que é uma precisão excelente, porque daí você pode só colocar ele para limpar e você sabe que ele vai cobrir toda a área. Aqui, de fato, em algum momento ele acaba cobrindo toda a área, porque ele não é tão burrinho que nem o Smart 700, então ele é até um pouco mais inteligente, aí ele consegue cobrir um pouco mais a área, ele faz um mapeamento dela para saber mais ou menos onde ele já passou e onde não passou, mas ainda assim ele demora mais tempo do que o Kabum Smart 700 por não ser tão inteligente, por não ter aquele sensor infravermelho 360, que acho que já ficou claro aqui que ele não vai cair, né?
Ele não tem aquele sensor infravermelho 360 graus que tem no Kabum Smart 700, que dá a compreensão de tudo que está ao seu redor. O Kabum Smart 700, você ligou ele pela primeira vez, ele já vai jogar na sua tela um mapa do ambiente. Isso é muito bom porque ele consegue saber onde ele já passou com mais precisão. Aqui a gente tem um mapa, só que ele não é exatamente útil, porque assim, ele até vai saber onde ele já passou, mas vai depender de ele passar ali naquele lugar com toda a certeza, e ainda assim se mudar algum móvel pode dificultar a vida dele. No caso do Kabum Smart 700 e de outros robôs que tragam esse sensor infravermelho 360, como é o caso do robô da Midea, que eu também já trouxe aqui, eles conseguem a todo instante saber onde pode ter alguma coisa. Isso evita aquelas pancadas. Sim, pancadas que esses robôs acabam dando. E também evita que ele fique passando sempre no mesmo lugar. E quanto mais caro o robô, ou quanto, não necessariamente mais caro, mas quanto mais inteligente ele for, mais ele vai ser eficiente no tempo de limpeza e também na precisão, né? E uma coisa está associada à outra. Se a gente pega o Kabum Smart 100, a gente vê que ele é bem aleatório, ele vai assim para tudo quanto é canto, ele não sabe direito, não tem muito como você programar ele para limpar a sua casa de forma que cubra todos os trechos onde pode haver sujeira. Já no caso do Smart 500 é um pouco melhor, e aí quando a gente parte para um robô mais inteligente, a gente consegue mapear bastante os ambientes e isso faz com que ele termine a tarefa muito mais rápido, com muito mais eficiência. Isso vai contar principalmente na hora de você passar pano. Então você vai passar pano com esse robô, você vai ver que a área de cobertura dele, no fim das contas, vai cobrir a casa toda, mas ele vai demorar mais e não vai ser tão eficiente quando foi um outro robô que tenha essa precisão maior. Então, né, isso afeta também na bateria e tudo mais, mas no fim das contas, você vai conseguir cobrir a área de sujeira e ele vai limpar muito bem. Uma coisa que me surpreendeu nesse robô foi o poder de sucção. No modo padrão, ele consegue sugar bem as coisas, mas no modo turbo, ele é realmente bom, ele realmente faz um excelente trabalho. E assim, ele traz alguns modos, mas é perda de tempo você ficar brincando com eles, ao meu ver. É muito mais prático você só utilizar o automático e o modo de canto, tá? O canto ele vai limpar todos os cantos e o automático ele vai circular pela área, tentar cobrir o máximo da área possível de acordo com as informações que ele está obtendo. E é muito mais prático às vezes também, em vez de você ligar o modo ambiente, você só fechar a porta e colocar ele para limpar. Você tem um quarto para limpar, você fecha a porta, coloca ele, tira as coisas, né, fios e tudo mais que ele pode enroscar, e aí ele vai limpar muito bem. Inclusive, é interessante até você fazer isso no modo de passar pano, que daí ele vai também aspirando e já vai passando pano e fica muito bom. Ele passa embaixo de alguns ambientes, tá? Se você está preocupado de repente embaixo da sua cama, só que ele tem 76 milímetros, o que são 8 centímetros. Então assim, ele vai passar, mas como vocês podem ver, ele é até que bem grossinho. Então se a sua cama, o seu sofá for mais alto, ele vai se enfiar lá e vai limpar. Um ponto positivo dele é a fala, o fato de ele conseguir falar com você. Isso parece brincadeira, mas é muito bom você ter instruções claras do que está acontecendo com um robô que está se movendo na sua casa. E isso até para o futuro, sabe? O robozinho mais padrão deles não fala, dá alguns apitos e tal. Isso não é tão confortável, pode parecer bobo, mas é realmente bom que você saiba, por exemplo, você está sentado no computador e aí você escuta que tem algo obstruído, ele fala para você, o robô tá com algo obstruído, não é exatamente essa frase, mas ele fala algo específico. E aí você vai até lá e já sabe o que está acontecendo. Se fosse outro robô, poderia apitar, no caso do Smart 100, e você não ia se tocar, entendeu? Talvez você acabasse se tocando por causa da ausência do barulho, ou talvez ele continuasse fazendo barulho e você não percebesse. Então é muito bom você saber que o comando que você deu também deu certo. Então às vezes você vem aqui, dá no aplicativo e escuta. Limpeza completa. Limpeza completa. Voltar ao carregamento. Tem certeza? Ele não vai achar o carregamento tá aqui, só se você se jogar. Por exemplo, uma coisa simples, quando você consegue se conectar com sucesso à internet, ele fala que a conexão foi bem sucedida. Quando você aciona um modo, ele fala qual é o modo. Quando ele termina a limpeza, ele avisa que terminou a limpeza e vai para base. Então você tá toda hora sabendo, não, beleza, tal. Uma comunicação. É um ponto positivo ele falar em português ainda. Só para voltar um ponto, a questão do mapinha que ele faz. É um mapa bastante limitado e não necessariamente ajuda você. Você até vê ali o mapa para saber onde ele passou e tal, mas no caso do Kabum Smart 700, você pode delimitar áreas em que você não quer que aquele robô passe. Lá em casa, no caso, eu tinha um varal. Eu não queria que ele fosse naquele varal porque eu sabia que daria problema. Então, eu delimitei naquela área lá em casa em que não era para ir naquele local e o Kabum Smart 700 não passava ali. Isso era muito bom porque não precisava ficar escutando o robô se matando. Podia tirar o varal? Não podia, porque a roupa tem que secar e a casa é pequena. Então, assim, ter um robô em que você pode ter o controle dessas coisas é muito bom.
Então, o mapinha aqui, sinceramente, não é tão útil, mas entendo que possa ajudar ele a se encontrar melhor, não é tão útil para o usuário. O aplicativo é muito legal, também tem a compatibilidade com a Alexa e Google Assistente. Para conectar a Alexa é bem fácil, tá? Antes de você conectar o dispositivo, já deixa logado tudo certinho as questões da skill da Kabum na Alexa, no aplicativo do celular. E aí quando você conectar esse dispositivo na rede, a Alexa já vai detectar e já vai estar tudo certo. O compartimento de água aqui são 350 ml. O modo de passar pano dele é bom, é aquela questão que eu falei, ele pode demorar um pouco mais para conseguir cobrir toda a área, gastar um pouco mais de bateria, mas ele acaba cobrindo bem onde ele passou e o pano dele passa bem uniforme, algo que não tem no Kabum Smart 100, que eu até comentei aqui. O Kabum Smart 100 vaza água só em alguns cantos para preencher o pano, e aí acaba que ficam umas marcas, não fica tão bem preenchidas e também é um pouco mais leve o robô. Aqui a gente tem um robô mais pesado, né? E também com um pano com uma área maior, ele consegue umedecer bem esse pano em toda a área e passa, fica muito bom, só que demora um pouco mais do que o outro Kabum Smart 700. Uma coisa que eu achei muito melhor também do que o Kabum Smart 100, é claro, é que ele detecta muito rápido quando dá algum problema, tá? Então, se suspende ele já detecta rápido. Vou mostrar pra vocês aqui. Limpeza automática. Limpeza automática, vamos. Bora. Estaca. Robô fora do chão. Lá em casa foi mais rápido, mas até que foi rápido. Agora, uma coisa interessante que eu vi alguns vídeos dos robôs, se você deixar o cômodo, a porta aberta, ele vai. Ele realmente vai, porque ele entende que é um cômodo, sabe? Então, tem que tomar cuidado. Fecha sempre a porta de acesso principal da casa para ele não ir para a rua. Outro ponto inteligente dele é que quando você troca a caixinha dele aqui, ó, de trás, pro de passar água, ele já detecta automaticamente que é para ele passar água. Então, você não precisa passar a instrução, ó, vai lá e coloca a água. Não. Ele sabe que é para passar pano. E assim, ele se perdeu bastante, porque quando ele termina a faxina, ele volta para a base de carregamento. Só que esse daqui ele se perdeu bastante quando ele estava em outro cômodo. Quando ele estava no mesmo cômodo, ele foi bem rapidinho. A grande questão aqui é, ao meu ver, o Kabum Smart 100, ele não vale muito a pena, tá? Assim, ele vale a pena para ambientes muito pequenos. Se você mora numa kitnet, beleza. Se você adiciona um outro cômodo, o Kabum Smart 100, ele é meio burrinho, assim, ele é meio agitado e burrinho. Esse daqui, para uma casa média, ele vai servir muito bem, porque ele não vai demorar tanto para cobrir ela, tá? O Smart 100 demoraria muito, mas ainda assim, se você tem uma casa com 3 cômodos, vamos dizer, eu já indico o Kabum Smart 700. Você tem uma sala, 1 e 2 quartos ali, 5 cômodos, já é melhor você pegar o Kabum Smart 700, porque senão esse aqui vai sofrer bastante. Uma casa com 1 quarto, talvez esse aqui já consiga cobrir melhor, porque ele não vai demorar tanto e também vai conseguir cobrir melhor toda a parte de limpar mesmo, aspirar e também a de passar pano. Mas em todo caso, se você puder ir, se a diferença de preço estiver pequena, vai no Kabum Smart 700 porque ele é realmente melhor. Ele consegue te entregar um mapinha e aí você consegue delimitar áreas para ele não ir. Você consegue também no mapa dizer para ele ficar só no mesmo cômodo, ele vai entender muito bem, não vai passar de nenhuma porta, e mesmo que a porta esteja aberta, ele vai limpar aquele cômodo. Ele vai ter ali o mapeamento, quando as coisas mudam de lugar, ele vai perceber melhor. Então você está mudando as coisas de lugar em casa, ele vai estar entendendo melhor que não é para ele bater em alguma coisa, não vai dar essas pancadas tão graves. Mas o principal de tudo é que você coloca ele para limpar, ele vai limpar os cantos e depois ele vai preencher todo o ambiente onde ele não passou e ele vai saber certinho. É incrível. Então, se a diferença de preço não estiver muito alta, pega o Kabum Smart 700, que vale muito a pena. É claro, tem outras marcas também, mas para fechar esse comparativo desses 3 produtos, achei legal aqui mencionar um produto que é da mesma linha. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like ou mostra para alguém, né? Comenta, ó, legal esse vídeo, achei interessante o Kabum Smart 700 ou 500, enfim, o que você acha? Muito obrigado por ter assistido até o final e a gente se vê em um próximo vídeo. Grande abraço, tchau, fui!